Muito bem, hoje é dia 25 de setembro de 2025 e nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico do livro de Romanos. Ainda nós precisamos orar, tá certo? Então vamos orar, que o Senhor nos abençoe. Senhor, voltamos a Ti nosso coração. Amém. Senhor, queremos nos prostrar diante de Ti. Amém. Reconhecer que Tu és o Senhor. Amém. Tu és tudo o que nós precisamos, Senhor. Amém. Senhor, nós precisamos receber mais e mais da Tua vida. Amém. Por isso, nesse estudo bíblico, Senhor, o que nós queremos não é apenas conhecer a palavra, a Bíblia, a letra, mas conhecer o próprio Senhor. Amém. Ter mais da Tua vida sendo dispensada para nós, Senhor. Amém. Senhor, abençoe cada um dos que estão aqui presentes. Amém. Também abençoe a todos que acessarão pelo canal do YouTube. Amém. Nosso rogo, Senhor, é que o Senhor fale com cada um. Amém. Que o Senhor nos dirija nesse estudo. Amém. Senhor, nós dependemos totalmente de Ti. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. muito obrigado por tudo que o Senhor tem dado a nós. Amém. Muito obrigado por toda a oportunidade que o Senhor tem dado a nós Amém. de termos comunhão na Tua palavra. Amém. Tua palavra nos salva, Tua palavra nos encoraja, Amém. Tua palavra nos alimenta espiritualmente. Amém. Senhor, nós queremos, por meio desse alimentar-nos da Tua palavra, Amém. ter um viver que agrade a Ti. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Então, hoje nós vamos entrar na segunda parte do livro de Romanos, que é a respeito da condenação. Tá certo? Nós vimos na semana anterior a respeito do Evangelho, que Paulo disse no versículo 16 do capítulo 1. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então nós vimos que a salvação é por meio do crer no Evangelho. E esse Evangelho, quando chega até nós, pode nos transformar, pode nos renovar. Enfim, muitas coisas acontecem pelo poder da palavra de Deus em nosso interior. O Evangelho não quer tratar apenas com nossa atitude ou com nossos comportamentos exteriores. O Evangelho quer tratar com a nossa pessoa por inteiro, começando do interior, começando do nosso espírito, ganhando nossa alma e aí se expressando através do nosso corpo. O versículo 17 diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça de Deus, então, ela é revelada para nós no Evangelho. Como nós recebemos essa justiça? Pela fé. E aí fala que é de fé em fé. Nós começamos pela fé, nós continuamos pela fé. Hebreus capítulo 12 fala que o Senhor Jesus é o autor e é o consumador da nossa fé. Então, Ele é a origem e Ele consuma a nossa fé. Nós vamos caminhar pela fé até aquele dia que estaremos juntos com o Senhor, né? Como diz lá, hoje nós temos a fé, mas um dia nós não vamos precisar mais ter fé, né? Vai precisar? Não, a gente já vai estar unido plenamente com o Senhor, então aí já estaremos unidos com o Senhor. Mas hoje nós vivemos de fé em fé. O justo vive pela fé. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Eu falei da questão da fé, né? Às vezes a gente pode até estranhar, mas vamos lá, 1 Coríntios 13. Senhor Jesus.
Aqui fala assim, 13:8. 1 Coríntios 13:8. Olá, tudo bem? Já começamos, tá? Mas nós vamos... Imagine, tá dentro, dá para acompanhar. 1 Coríntios 13:8 fala assim, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão. Havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, a fé é o meio que nós temos agora de conhecer o Senhor. O amor jamais acaba, tá certo? Mas um dia nós estaremos vendo o Senhor face a face. Aleluia. Por isso que eu falei a respeito da fé, que o Senhor é o autor e consumador da fé. Bom, agora nós vamos entrar no versículo 18, capítulo 1, versículo 18. É uma parte mais pesada, vamos falar assim, mas faz parte do Evangelho. Então aqui nós vamos ver a questão da condenação. Os versículos por si só explicam muita coisa. Então a gente vai lendo e vai falando um pouco a respeito desses versículos. Vou ler versículo 18 e 19 juntos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, nesses versículos, nós temos um contraste com relação à justiça de Deus que se revela no Evangelho. Aqui nós temos a injustiça dos homens, não é? E aqui nós podemos ver que o que é revelado aqui é a ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade. O que é impiedade? Impiedade, na verdade, é você viver alheio a Deus, você não tem temor de Deus e você não tem uma vida alienada a Deus. Isso é impiedade. Então, o ímpio é alguém que não quer saber de Deus, quer viver do jeito que ele acha melhor e pronto. Então, a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, como eu falei, por um lado nós temos a justiça de Deus no Evangelho e por outro lado nós temos aqui a injustiça dos homens. Deus quer nos trazer a justiça de Deus por meio do Evangelho. Por outro lado, os homens querem deter a justiça de Deus. O que é deter? É impedir, vamos falar, é reter, é não aplicar a justiça de Deus, né? Eles querem impedir a verdade de Deus. E isso está muito evidente na sociedade de hoje ou não? Está bem claro. Eu falo na sociedade de hoje porque é o tempo que nós estamos vivendo, mas eu creio que em todas as eras também não foge disso, né? Tanto é que Paulo está escrevendo aqui faz uns 2000 anos atrás. Mas essa era a realidade e também é a realidade hoje. Mas eu penso que com o passar do tempo as coisas vão se agravando.
Eu não sei se vocês percebem isso, mas eu creio que o homem está cada vez mais distante de Deus, menos preocupado com a justiça de Deus, menos preocupado com Deus. Então a coisa está muito evidente hoje, os homens querem fazer os seus próprios caminhos. É bom isso? Isso é até pregado, isso é até uma campanha para você viver do jeito que você quiser, não é isso? Mas que jeito é esse? O homem é bom? Vamos perguntar para nós. O homem é bom? Se a gente pudesse pôr um telão aqui e passar nossos pensamentos aqui no telão, o que sai do nosso coração, o que passa pelo nosso coração, quem gostaria de ter o seu canal aqui sendo apresentado? Então isso prova que o homem tem muito problema, não é verdade? Sim. E o homem, se alienando de Deus, ele declara o seguinte: eu quero viver nos meus problemas, eu quero viver independente de Deus. E isso tem sido a esfera que o homem tem vivido, né? Eles querem declarar as suas próprias verdades. Não é isso? E caminham cada vez mais distantes de Deus, e tudo isso faz com que a ira de Deus seja revelada do céu. Qual é o futuro do homem que ignora Deus? O homem quer, não só ignora Deus, o homem se rivaliza com Deus, né? Quer competir com Deus, quer ser melhor do que Deus, não é isso? É isso que a gente vê. Infelizmente, o homem quer impor a sua, entre aspas, justiça, que na verdade é injustiça, e quer viver dessa maneira. Eles tentam ignorar a Deus como se Deus não existisse. Mas isso é tolice. Salmo, Tito. Qual é o Salmo, Tito? Depende, tem 150, qual que você quer, né? Salmo 14, versículo 1. Ó Senhor Jesus, que tristeza, né? Salmo 14, 1 fala assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Quer dizer, não invocar o Senhor, não quero Deus. Não quero chamar Deus, não quero Deus, não preciso de Deus. Uma criança invoca sempre o nome da mãe, né? Mãe, mãe, não é assim? Mamãe, mamãe, mamãe. Por quê? A criança precisa da mãe. E aí sempre que é a mãe, alguns marmanjos também. Né? Mas você não invocar o Senhor, não invocar a Deus, significa eu não quero saber de Deus. Isso é algo triste, mas é uma realidade. Os tolos, aqui fala, né? O insensato diz no seu coração, não há Deus, não existe Deus. Vocês conhecem pessoas que são ateias? Sim. Que negam a existência de Deus, acham que Deus não existe? E isso tem sido pregado de maneira tão aberta em escolas, nas faculdades. Isso tem feito a cabeça de muitos jovens, muitos adolescentes. É um confronto direto contra Deus. É uma afronta a Deus, mas muitos estão ignorando o Senhor e isso traz um bem enorme para a nossa sociedade.
Ou isso é um desastre? Isso é um desastre. Isso é um desastre. O homem ignorar a Deus é provocar a ira de Deus. Deus é o Criador. Deus é o provedor de tudo. Como que Deus pode ser ignorado? Como Deus pode ser deixado de lado? Isso é uma grande tolice. E, infelizmente, isso tem sido difundido entre muitas pessoas que se colocam como inteligentes, né? Se colocam como pessoas muito inteligentes. Mas isso não tem nada a ver com inteligência. Isso aqui é tolice, porque eles se corrompem e praticam abominação. Por que eu não quero que Deus exista? Porque se Deus existir, eu estou perdido, né? Então, eu até torço para que Deus não exista, porque aí eu posso aprontar as minhas aqui, pensar o que eu quero, fazer o que eu quero, e assim por diante. E aí, não preciso prestar conta com ninguém. Mas pensa o seguinte, se Deus existe, a gente tem que prestar conta, não tem? Sim. Então, por isso que as pessoas querem pregar que Deus não existe. E no pensamento de muitos, o que acontece? Se muita gente pensar igual a eu, o que Deus vai fazer? Vai punir todo mundo? Às vezes passa isso na cabeça. Tem pessoas que pensam assim, quando uma coisa anormal ela é feita, muitas vezes ela se torna normal. Isso está na cabeça das pessoas. Mas é isso que acontece? Não, claro que não. Você pode fazer coisas anormais muitas vezes. E muitos podem fazer, mas nunca vai ser normal. Pode ser comum, mas não é normal. Então sempre a gente faz essa distinção. Uma coisa, por mais comum que seja, se ela não for normal, ela nunca vai ser normal. Pode ser só comum. Certo? Às vezes a gente fala assim, mas todo mundo faz, é normal. Não, é comum, mas não é normal. Certo? Deu para entender, né? O que é comum e o que é normal. Então, a luta das pessoas que não creem em Deus, que são tolas, querem tornar as coisas comuns em normais. Então, uma mentira repetida várias vezes continua mentira, mas na cabeça deles é verdade. Não é isso? É isso. Então, quando você vê repetindo várias vezes a mesma coisa, é que ele quer difundir aquilo para todo mundo, aí vai se tornar uma verdade de todos. A verdade de todos não é a verdade. Pode ser verdade de todos, em certo sentido, mas nunca vai ser a verdade. Amém? Então, as coisas são meio complicadas, né? O homem está entrando numa situação perigosa. E isso não é de hoje, claro. Mas o homem ignorar a Deus é uma tremenda bobagem, né? E é isso que está mostrando aqui, nesse livro de Romanos, nesses versículos que nós estamos lendo. Versículo 19, então, capítulo 1. A gente sempre guarda o capítulo que a gente está lendo. A gente pode ir para outros versículos, mas a gente volta. Então, guarde sempre na Bíblia aí, né? Para voltar sempre, tá? Então, versículo 19, nós já lemos, mas eu vou ler de novo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Você não pode ignorar a Deus, você não pode deixar Deus de lado. O que se pode conhecer de Deus, o que de Deus se pode conhecer, é manifesto, é reconhecido. Nós temos que reconhecer. Versículo 20, vamos entrar no 20 então. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os atributos de Deus, as características de Deus, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus aprova, o que Deus não aprova, o que é
agrada a Deus, né? Vamos falar assim, os atributos de Deus aqui que fala, são conhecidos por meio da sua criação. Quando a gente vê a criação, a gente tem que reconhecer, alguém criou. Por isso que há uma luta para negar que existe um Criador. Que as coisas foram criadas pelo acaso. Não é assim? Foi uma explosão. Da onde veio essa explosão? A Big Bang. Da onde veio? Surgiu uma explosão e criou todo o universo. E o universo está organizado. E o homem veio da onde? Do macaco? É. Eu gosto de contar umas historinhas, né? Tinha um rapaz que ele defendia essa tese, né, de que o homem veio do macaco, da evolução e tal. E aí um irmão falava, não, o homem foi criado por Deus, rapaz, larga a mão disso, né? Não, o homem veio do macaco. Não, nada disso, que bobagem. Tá. Aí um dia ele chegou lá para esse irmão e falou assim, rapaz, eu preciso ir no médico, eu estou doente. Aí o irmão falou para ele, não, você não vai no médico. Não é porque eu não posso ir no médico, eu estou doente, não, você tem que ir no veterinário. Se você veio do macaco, você tem que ir no veterinário. Então são brincadeiras assim, mas realmente, irmãos, não tem propósito. Primeiro que a Bíblia mostra para nós que o homem tem 3 partes: espírito, alma e corpo. Eu gosto sempre de falar disso porque isso revela muita coisa. O homem tem 3 partes: espírito, alma e corpo. Um animal tem 2 partes: corpo e alma. Porque o animal não tem espírito? Então, não, o animal não tem espírito. Você pode buscar entre os animais, entre todos os animais, você não vai buscar um animal que busca adorar a divindade. Certo? Mas você pode buscar em toda a humanidade, sempre os homens, independente da cultura, etc. e tal, eles sempre têm a necessidade de adorar uma divindade, vou colocar assim. Sempre tem a necessidade de adorar a Deus. Da onde vem essa necessidade? Do seu espírito. Porque o espírito do homem foi feito para conectar-se com Deus, para adorar a Deus. O Senhor fala em João 4, 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No espírito humano. Então, o homem tem esse espírito, o homem tem a necessidade de adorar a Deus. Enquanto ele não reconhece o Deus único e verdadeiro, ele vai substituir esse Deus por alguma outra coisa. Mas essa necessidade está lá no homem. Percebe ou não? Então, essa é uma verdade. O homem tem espírito, alma e corpo. O macaco tem alma e corpo. É isso aí. Tem alma e corpo, e como que de repente surgiu o homem até com uma terceira parte, vindo do macaco que tem 2 partes. Tem nada a ver. Hã? Porque ainda tem macaco, né? Você evoluiu, né? Não, e outra coisa, né? Esses dias eu falei. Hoje, o macaco tem tanta proximidade com o homem, os animais, no geral, têm tanta proximidade com o homem, que dentre os macacos devia surgir algum homem, então, né? Porque já está até mais fácil de evoluir, não está? Já está até mais fácil de evoluir. Então, se essa fosse uma realidade, realmente deveria surgir alguns homens lá. Chegar na cidade, eu vim da Amazônia. Eu vim da floresta. Usa colorinho agora, né? Bom, vamos lá, né? Então, ao ver as coisas criadas por Deus, nós devemos perceber como é o Criador.
Sabe que esses dias eu vi uma reportagem sobre um quadro que um sujeito comprou de um pintor anônimo. E aí começou a desconfiar que esse pintor anônimo era o Leonardo da Vinci. Não sei se vocês viram alguma coisa assim. E aí ele começou a pesquisar e procurar saber se aquele quadro que ele comprou baratinho, né, perto dos valores dele, quadro do Leonardo da Vinci. Era realmente do Leonardo da Vinci e foi procurar algumas pessoas que eram especialistas, né, nessas coisas aí. E aí as características das obras do Leonardo da Vinci começaram a procurar lá e começaram a ver algumas coisas ali que estavam ali naquela... Então você veja, quando alguém cria alguma coisa, quando alguém faz alguma coisa, deixa as suas características ali, né? Deixa algo ali. Por exemplo, o Leonardo da Vinci é muito detalhista na questão da sombra. E nesse quadro do rapaz lá tinha lá muitos detalhes. E aí vai por aí, né? Eu não vou entrar nessa área das artes aí, que não é meu forte. Mas veja, quando você faz alguma coisa, você deixa as suas características. Desde que você possa fazer do jeito seu, né? É isso que eu quero dizer. Então, Deus, quando fez as coisas do jeito dele, deixou as suas características. Sim ou não? Sim. Então, Deus gosta de luz. O universo tem muita luz, né? O Senhor nos dá a luz do sol, mesmo à noite tem a lua para iluminar, não é verdade? E Deus gosta de vida, por exemplo, nosso planeta tem muito verde. O homem que não gosta de vida quer acabar com o verde, né? Mas o verde está sempre presente aí, tem muito verde e tal. Então, são as características de Deus, né? Então, quando você olha para as coisas criadas, você tem que reconhecer, alguém criou. Ou não? Alguém criou. Então, louvado seja o Senhor por essa questão que o Senhor fala aqui. Assim, os atributos invisíveis de Deus são reconhecidos pelas coisas que Ele criou. Assim, também, versículo 20, né, que eu estou lendo, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Então, a criação de Deus nos leva a reconhecer que existe um Deus criador. Por isso que eu retorno aqui na questão de muitos querem acabar com essa questão de que há um criador, que as coisas querem falar que as coisas criaram pelo acaso. Nada a ver. Salmo 19, vamos ler. O homem vai ficando cada vez mais tolo, né? Querendo afirmar umas coisas que não tem sentido, né? Salmo 19 fala assim, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, tem que reconhecer, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus pode ser visto e até mesmo ouvido, né? Através da sua criação. Deus gosta de coisas belas, né? Você vê as aves, você vê os animais. Poxa vida. E como Deus é tão rico em detalhes, o homem pode pintar o verde aqui, mas quantos tons de verde há na natureza? Dá para falar? Dá para. Quando você está numa estrada assim, onde você vê muitas árvores, né? Você vê umas árvores com um tom de verde lá bem escuro, outras mais clarinhas aqui. E quando se fala dos ipês que nós temos, né? Os passarinhos. Às vezes você vê os passarinhos e fala assim, não acredito, né? Não acredito que existe um passarinho assim
tão bonito, cheio de detalhes, né? Cheio de adornos, né? Adornos naturais, né? Então, olha, irmãos, tem que reconhecer, Deus existe, é o Criador e Ele sabe criar as coisas, né? E o que nós vemos hoje, eu vou fazer um parênteses aqui, o que nós vemos hoje ainda teve uma influência da queda do homem e a criação original de Deus ainda deve ter perdido um pouco da beleza original ainda. Imagina como era no Jardim do Éden. Um dia nós vamos ver. Amém. Aleluia. Jó, capítulo 12. Vamos ler Jó, capítulo 12. Mas o homem, em vez de admirar, quer negar. Não é? Em vez de admirar, respeitar, ele quer negar a Deus. Jó é antes de Salmos. Jó, capítulo 12, é o livro imediatamente antes de Salmos. Versículo 7. Jó 12, 7. Mas pergunta agora as alimárias, e cada uma delas tu ensinará, e as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Aleluia. E olha o versículo 10. Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Percebe a diferença aqui? A alma de todo ser vivente. Todo ser vivente tem uma alma, mas nem todo ser vivente tem espírito. Então, o espírito de todo gênero humano. Amém? Que beleza, né? Ó Senhor Jesus. Atos 14, 17. Aqui Paulo está falando de Deus, né? O Deus Criador, para alguns que tinham... aqui, ó, vou ler a partir do versículo 15, né? Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Porque eles queriam sacrificar para Paulo, né? Sacrificar para Paulo e para o Barnabé ali. Adorar a Paulo e a Barnabé. Vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então, mesmo povos que não adoravam a Deus, ainda assim Deus dava chuva, estações frutíferas, ao longo das eras. Quantos povos não adoram Deus vivo e verdadeiro? O único Deus. Mas Deus ainda mostra como Ele é bondoso, né? Aleluia. Ó Senhor Jesus. Então nós não podemos ignorar o eterno poder do Criador diante de tudo que nós vemos. O fato da criação não pode ser negado de maneira nenhuma, né? Aí tem essas questões das teorias, certo? As teorias são o quê? Teoria, de um modo simples, eu acho que é assim. É uma hipótese, é uma teoria. É um achômetro, é correto, é certeza, é um fato. Não, eu acho que é assim.
A teoria científica, segundo os cientistas, elas são baseadas em experimentos que podem ser realizados, que podem ser observados, etc. e tal, mas que podem ser modificados. Então, mesmo se tratando de teoria científica, tem esse senão, né? Esse porém. É uma teoria e eles têm, no mundo científico, eles têm como algo praticamente que é isso mesmo, certo? Mas tem esse porém. Mas pode ser modificado, pode ser atualizado de acordo com alguma outra evidência. Ou seja, fecha a conta? Não fecha a conta. Fecha o diagnóstico, como diz, não fecha. Então, ainda assim, mesmo que seja uma teoria científica e eles tenham como algo mais definido do que a gente fala assim, a teoria é o achismo, né? Mas mesmo assim, não é algo cravado. Não é algo com definição total. Amém? Então, a teoria do Big Bang ainda é uma teoria. A teoria da evolução ainda é uma teoria. E nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que Deus é o autor da vida. Aleluia. O Senhor Jesus. Então, no final do versículo 20 de Romanos, né? O que fala ali? A última frase ali, o que fala? Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ó Senhor Jesus. Concordam com isso? Deus existe? Deus é o Criador? Deveríamos adorar a Deus? Deveríamos respeitar a Deus? Mas o homem afronta a Deus, o homem nega a Deus, o homem quer falar que não foi Deus que criou, mas está tudo aí, todas as provas estão aí e queremos dizer, nós cremos que Deus é o Criador. Amém. Amém? Quanto mais sabedoria dá para o homem, mais prova que Deus existe. Né? Exatamente. Isso. Exato. Então, só assim para a gente falar um pouco mais, né? O acaso pode organizar as coisas? Carol, você vai arrumar a sua casa. O que você acha de pôr uma bomba lá para arrumar a casa? Funciona? Não é muito mais fácil? Seria, né? Então, como que uma explosão pode organizar o universo? E dar condições para que a gente tenha vida? Estamos uma distância correta do Sol, pouco mais perto, estaria todo mundo chamuscado, né? Um pouco mais longe, estaria todo mundo congelado. Mas está tudo certo, porque Deus criou todas as coisas. Amém. Se a gente pegar, vamos arrumar aqui para ter o estudo bíblico, né? Pegar as cadeiras e jogar para o alto. Vai cair tudo assim. Não funciona assim. Nada funciona assim. Tá certo? Todas as coisas deixadas ao acaso tendem aí, segundo dizem os mais cientistas aí, tendem à entropia. O que é entropia? É a desorganização. Você deixar a casa por si só, deixa a casa fechada. Quando você voltar, está tudo lá no jeitinho que você deixou? Não. As coisas começam a cair, começam a empoeirar. Não é assim? Então, tudo que você abandona, tudo que você deixa ao acaso, tende a desorganizar. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, nós cremos que neste universo há um Criador ou não? Então, vou só... Hebreus 11, 3.
Ó Senhor Jesus. Podemos ler? Então vamos lá. 11:3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, Deus é o único Criador. Criador é criar do nada. Não é você pegar o plástico e fazer uma garrafa, porque já tinha o plástico, ou já tinha a matéria-prima, entendeu? Mas o Criador é aquele que fala assim, haja e há. Do nada vem a existir. Então o Criador só existe um no universo. Todos os demais são transformadores, né? de matérias-primas. Então, só existe um Criador e tudo foi criado pela palavra de Deus. Amém. Vamos prosseguir aqui, senão a gente poderia ficar falando sobre isso. Né? Esse Criador é único, foi Ele que criou todas as coisas a partir do nada, Ele é a origem de tudo. E assim, como Ele é a origem de tudo, todos os homens, todos nós deveríamos respeitar o Senhor. Ter respeito, ter temor, ter temor de ofender o Criador. Mas isso os homens querem negar, né? Veja bem, todo filho tem um pai, tem os pais. E os filhos devem respeitar os pais, né? Às vezes isso aí está sendo anormal também. Mas devem respeitar os pais porque os pais são a origem dos filhos. Não é verdade? Então, o filho tem que obedecer, tem que respeitar o pai, porque ele é minha origem. E assim o homem também deveria respeitar e obedecer a Deus. Mas o homem quer o quê? Ignorar que Deus existe, que Deus é o Criador de todas as coisas. Por isso, nossas crianças, desde cedo, precisam saber que há um Deus Criador. Então, porque um dia elas vão entrar na faculdade e lá vão falar assim, não é bem assim, tal. Não, as crianças têm que ir lá com uma certeza. Quando elas quiserem, tem que ter uma certeza. Deus criou todas as coisas. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor é o quê? Respeitar, reverenciar, reconhecer que Deus existe, que Deus é o Criador. Muito bem, voltando para Romanos 1, nós lemos a última frase aqui do versículo 20 e versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Essa é uma declaração forte, né? Mas é real. Tornaram nulos os seus raciocínios. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Não reconheceram Deus como Deus. Não agradecem a Deus. Quem que é o fornecedor de todas as coisas? Só por isso, né? A gente teria que agradecer a Deus. Faça assim, ó. Quem que deu esse ar? Quanto você está pagando? Não paga nada, né? Pelo menos, por enquanto não descobriram uma maneira de cobrar o ar da gente. Mas é Deus que deu. Né? E o homem, então, ele se tornou tolo, se tornou nulo, olha só, nulo em seus próprios raciocínios. Inculcando, o versículo 21 fala assim, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ó Senhor Jesus, o coração de uma pessoa que não reconhece a Deus vai se tornando um coração obscuro, um coração cheio de trevas.
E aí eu queria ler alguns versículos com vocês também, Efésios capítulo 4. Senhor Jesus. Aqui os irmãos estão percebendo que nós estamos vendo o que o homem faz, o que o homem tem a coragem de fazer, percebe? E vamos falar assim, nós também tivemos, né? Não é verdade? Um dia nós também andávamos nessa situação. Insensato. Vamos lá. Versículo 17, Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Pureza, fornicação, uma série de coisas aqui, tá? Então essa era a nossa situação também, não podemos nos excluir. A gente também tinha uma rebeldia com relação a Deus. A gente também muitas vezes ignorou o Senhor, não é? E andávamos na vaidade dos nossos pensamentos. O que é vaidade? Só coisa vã, sem sentido, sem valor nenhum. E, mais uma vez, eu quero falar assim, a gente tem que reconhecer que a sociedade hoje está vivendo cada vez mais de uma maneira vã. As coisas não têm nem sentido. O que as pessoas às vezes estão admirando é uma coisa sem sentido. Eu não gosto de ficar falando muito das coisas, né? Mas tem coisas que eu não aguento, me desculpem. Qual que é o sentido de você ter uma casa onde se ajunta um punhado de gente sem fazer nada e um monte de gente assistindo aquilo lá? E torcendo por um e torcendo por outro? Eu não falei, tá? Torcendo por um, torcendo por outro, e as pessoas ali cometem fornicação, etc e tal, traição, etc e tal, e todo mundo fica admirando. Joga na cara de todo mundo, é isso aqui que nós queremos. Esse pecado não cometi. Não, mas vamos pensar um pouquinho. Tem sentido um negócio desse? Desculpa aí se alguém assiste, se alguém gosta, mas se você pensar... Eu posso falar de algumas coisas que às vezes eu faço, mas qual que é o sentido de estar fazendo isso aqui? Entenderam? Então, às vezes, as coisas... É vaidade dos nossos próprios pensamentos, não dá em nada e está lá perdendo um tempo. E às vezes até investindo. Não é verdade? O pessoal paga pra assistir. Então. Bom, deixa assim, né? Me desculpem até de entrar nesse assunto. Mas são coisas vãs, né, que às vezes seduzem. Por quê? Porque está todo mundo assistindo. Porque o fulano vai comentar e eu não sei nem do que se trata. Como é que eu posso ficar ignorante desse assunto? Quer dizer, eu não posso ficar ignorante desse assunto, mas eu posso ficar ignorante dos assuntos de Deus. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Misericórdia. Vamos lá. Vamos ler a sabedoria desse século. Agora vamos ver 1 Coríntios aqui. Capítulo 2. Versículo 6.
Paulo falando, quando ele chegou lá em Corinto, né, os coríntios são gregos, né, eram gregos, e os gregos gostam muito de sabedoria, né, filosofia, etc. e tal. E aí o Paulo fala o seguinte: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Que tristeza o homem se alienar de Deus, que tristeza o homem se apartar do seu Criador. Mas esta é a situação. É a situação de sempre, vamos falar assim. Deus criou, Deus trouxe o homem à existência, mas aí o homem passou a ignorar a Deus. E hoje, infelizmente, hoje o que acontece? Ainda há uma campanha para que isso seja geral, certo? Em determinados meios, confiram comigo, em determinados meios, se você chegar lá e falar assim, não, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, você já é deixado de lado. É isso ou não? Sim. Então, essa é a situação. Ó Senhor Jesus. Meus irmãos, eu vou parar por aqui, porque senão a gente não vai conseguir concluir, né? Acho que já está bom, né? De tempo assim. Vamos falar um pouquinho mais dessa condenação, infelizmente. Nós vamos falar de mais coisas aqui. Mas nós temos que reconhecer, só Deus é que pode tolerar, né? Essa situação. Se você fosse Deus, Tiago, você ainda tolerava toda essa turma aí? Vamos falar assim, se fosse Deus, eu acho que eu não tolerava nem eu. Não, para esperar tanto tempo para me convencer, né? Não é verdade? Deus fala assim, olha, eu estou me apresentando, eu estou querendo ganhar você, estou aqui. Você não dá bola para mim? Você quer ficar longe de mim, você quer me ignorar. Mas Deus é bom, né? Ó, só vou ler aqui um versículo do capítulo 4 aqui. Do capítulo 4, não, capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Sabe por que você está aqui nessa noite dando atenção para a palavra de Deus? Porque Deus é bom. Por isso nós estamos aqui. Ele nos tolerou. Ele foi longânimo conosco. Amém. E nos conduziu ao arrependimento. Amém. Aleluia. Então semana que vem a gente prossegue. Amém. Senhor Jesus.